Mano, o bagulho lá é 4h30, que é aniversário de um amigo meu. Mas, tipo assim, 4h30 eu já não vou estar lá, né? Com certeza. Mas, mano, sei lá. Eu chegando lá umas 6 horas, tá ligado? Hum? Você vai chegar mais tarde no aniversário para gravar podcast? É basicamente isso. Olha, não querendo te julgar não, mas já julgando, assim. É que já tava marcado e não tinha horário. Até hoje não tinha horário pro aniversário desse meu amigo. Literalmente ele foi encaixando como dava. Até ontem ele tinha falado, 7 horas. E aí hoje, cedo, ele falou 4h30. Pau no cu desse aniversariante, gente. Eu, hein? Olá você, meu caro ouvinte. Eu sou seu host, Rafael Wayne. E qual é a pauta mesmo? A gente Exatamente. esqueceu. Olá pessoas, eu sou o seu co-host Rafa França e a animação é muito bom. Eu sou a outra co-host, Laura, e eu estou animada para a animação. Isso vai ser feito para mim. Eu, como fã de desenho desse podcast, digo que o episódio que eles entram pro desenho animado foi feito para mim. RTD lê todos os meus tweets e faz episódios feitos para mim, eu tô te falando. Tá bom. Senta lá, Laura. Eu tô sentada. É uma conta secreta, né? Onde ele fica olhando assim. Nossa, com certeza. Ele sabe, ele joga todos os meus tweets no Google Tradutor e fica vendo, caraca, a Laura tem razão, ela sabe das coisas. Ele faz a série baseado no meu feedback. Mas assim, gente, chute gato, o chuta gato, sai ou não sai? Sai agora? Você diz segunda temporada? É. Não, que isso? Tem muita. Teve rumor, né? De que tem rolado uns rumores de que ele ia sair, que o RTD ia embora, que não sei o quê. Cara, tudo mentira. Você pega rumor baseado no The Sun pra poder acreditar de todos Então, o que tá rolando é o seguinte, desse opinião. já acontecia de antes, essas conversinhas de que o chute tá pensando em sair, não sei o que. Já rolava de antes. Tem gente que diz que já ouviu de fontes, bastidores, que o chute estava pensando em sair. Mas, tipo, isso é uma coisa que sempre acontece quando tá no Doutor toda vez, sabe? Todo mundo fala, tipo assim, fulano de tal tá pensando em sair. Com a Jodie, era todo dia que isso acontecia. Todo dia, desde que ela saiu. O cara ficou 4 temporadas interpretando um moleque de 17 anos. Tu acha que ele vai ficar só 2 interpretando o doutor? Então, mas aí tem uns poréns aí. É que, tipo assim, com exceção do Capaldi, todos os outros atores que viveram o doutor estavam não tinham disparado ainda, estavam com a carreira ascendendo, sabe? Estavam só precisando de um empurrãozinho pra catapultar. Foi assim com o Tennant, foi assim com o Matt Smith, a Jodie também. Ela não era tão bem estabelecida no Reino Unido quanto era o Capaldi, por exemplo. A Jodie ainda não tem muitos papéis assim que tenha destaque realmente. Pois fora da e aí o chute. A gente vai escutar o Steven. E aí o chute, ele é muito um casting fora da curva, porque ele já estava em uma ascensão bem considerável por conta de Sex Education. Ele também foi pra Barbie, né? Sim. Então o chute foi muito fora da curva. E aí a chance dele acabar sendo dele sofrer typecasting depois de Doctor Who, né, se você ficar muito tempo no papel, é grande até. Então eu diria que, diferentemente de todos os outros autores, eu diria que tem chance sim dele não fazer as 3 temporadas completas, ou pelo menos ficar só em 3. Mas, sendo bem sincero, eu acho que, apesar dessas chances serem um pouquinho maiores do que eram antigamente, não acho que sejam relevantes, não. Eu acho que ele vai ficar pra mais. O cara sabe planejar a carreira dele, sabe? Não é uma questão tipo, entrei aqui, fiz 2 temporadas e vou embora. Tem planejamento, tem a questão de contrato, sabe? Não é assim, tipo, tô com um papel melhor pra fazer, tem que acabar com ele. Às vezes o planejamento era isso. Não, tipo... Às vezes o planejamento dele era 2 temporadas.
E tipo, não é uma coisa também que, tipo assim, o Chute tava, tipo assim, ai meu Deus, eu tô necessitado de um papelzinho pra pagar minhas contas, não sei o que, eu vou ali fazer um teste qualquer e seja o que der. Ele literalmente falou assim, gente, eu quero um teste que seja um personagem como Willy Wonka ou como Doctor Who. É sério, foi isso. Pois é. Então, e aí, o que acontece? Se ele tem um gerente, então a coisa não é pula fora assim do nada. Existe planejamento, existe história. Doctor Who precisa dessa coisa, tipo, o ator quer sair, a gente precisa fazer a história para o ator sair e tudo mais. Então, cara, primeiro, fonte foi o The Sun. Segundo, a fonte foi o The Sun. E terceiro, a fonte foi a porra do The Sun. Não dá pra se basear em rumor do The Sun. Se fosse o The Mirror, eu até entenderia, porque eles já acertaram um tanto de coisa. Mas mesmo assim, pra mim, é tudo rumor até que se prove o contrário. Exato. Por mais que a gente isso é uma coisa que eu falei. Isso é uma coisa que eu falei num grupo de fãs, que é o seguinte, assim, galera, é o seguinte, o The Sun, ele é que nem os Simpsons, atira pra todo quanto calado. E de tanto atirar, 1 hora acerta o alvo. A questão é quando. E esse quando eu garanto, não é agora. Exatamente. O The Sun é um dos menos confiáveis desses tabloides que falam, tem fonte interna. Eu posso dizer que eu tenho fonte interna e escrever em inglês no Twitter e todo mundo vai acreditar. Pô, eu vou falar, tipo, eu sou amiga do vizinho do Russell T. Davies, ele me falou que a Rose vai voltar daqui a 2 temporadas e todo mundo vai acreditar se eu postar no Reddit? Porra! Não, mas assim, você tem que parar de fazer o quadradinho de 8 e parar pra pensar um pouquinho, pra poder saber como é que funciona essas coisas. E outra, cara, eu vi muita gente falando, tipo assim, inclusive tá até na nota da BBC, né? No mesmo dia que o The Sun tá com essa fake de Zap, a BBC desmentiu tudo e falou, tipo assim, o Chute, ele tá pronto pra sair. Ela só falou isso. Isso não quer dizer que ele vai sair. Isso são duas coisas bem diferentes. E aí eu vi muita gente falando, tipo assim, a BBC não confirmou que ele não vai sair, não desmentiu que ele não vai sair. Gente, o que a BBC mais quer é que o pessoal fique falando sobre isso, que fique teorizando. O que ela mais quer é Ibope. Ela vai demorar muito pra confirmar alguma coisa. Sim, cara. Ela só falou, na lata sobre o cancelamento da série, sobre essa fake, porque é uma coisa que iria atingir muito mal ela, porque Doctor Who pode dizer, a principal cartada cultural dela, o principal produto cultural dela pra exportar pro mundo, sabe? Pelo menos hoje é assim. Então, você, com uma fake espalhando direto de que Doctor Who vai acabar, afeta e muito a BBC de uma forma prejudicial. Então por isso que ela desmentiu de forma rápida. Agora, quem que vai ser o próximo doutor, ela quer mais que teorize mesmo. Sabe? Ela vai demorar muito pra confirmar uma coisa, se o vai ficar ou se vai sair. Foi assim quando o Matt estava saindo, foi assim. Quando o Capaldi estava saindo também, foi assim também, né? Muito antes da gente sabe, dele confirmar que ia sair, tava rolando esses rumores. A Jodie, desde que ela regenerou, desde que a Capaldi regenerou nela, já tava rolando esse rumor de que ela ia sair logo no começo. E perceba que é sempre depois que termina a primeira temporada. Não, no caso da Jodie foi até mais intenso, porque antes mesmo da temporada dela estrear já tava rolando essas fakes que ela era... Eu lembro muito bem disso. Desde 2018 rolava isso. Em 2018 eu tava mais no Facebook. Enfim. Aí a gente fala, tipo... Tava no Facebook ainda. Era uma outra parada. Os rumores que chegavam lá... já era velho, hein? Os rumores que chegavam nos grupos de Facebook eram diferentes. Mas, cara, pra mim, eu comecei a usar o Twitter pra questão de Doctor Who, foi justamente, não lembro se foi em 2019 ou foi em 2020, com essa virada pro... Eu acho que foi justamente pra segunda temporada da Joy. E desde a segunda temporada, eles estão falando que ela vai sair, que ela vai ter 5 temporadas, que ela vai ter 2 temporadas, que ela vai ter 3 temporadas. Cara, assim... É bom especular sobre a série porque mantém o buzz assim, sempre em cima. E olha, eu vou te levantar essa pauta, mas o fã, ele tem um trabalho muito simples que é fazer propaganda de graça da obra que você é fã, sabe?
Então, tipo, enquanto você estiver falando por isso, é tipo marketing. Então, o tempo todo, você vai estar fazendo outras pessoas saberem que você tem. Você compra estampa de blusa, você está fazendo marketing da série, botando a logo da tua série na blusa e sendo tipo um banner andante, sabe? Só que a gente paga para isso, faz tipo no mínimo de graça, usando rede social e tudo mais. Então é por isso que o fandom se autoalimenta e muita gente tipo, faz de propósito. A gente tem um podcast para divulgar o universo da série, sabe? É o que a gente faz. Então, então é sempre relevante ter esses rumores, porque mantém o fandom, enfim, movimentado e tudo mais, porque eu lembro que quando teve o hiatus entre a regeneração da Jory e o especial de 60 anos, o pessoal deu uma mornada muito boa. O negócio ficou, tipo, muito, tipo, temperatura ambiente. Porque tem essa que a gente já sabia que o ano inteiro. A gente já sabia que o Tenet ia ficar por pouco tempo, a gente já sabia que o Shield estava vindo também depois. Que ele foi anunciado. E, tipo, todo ano tinha rumor da volta do David Tennant, todo ano tem rumor da Billie Piper voando, todo ano tem rumor do K9, que tá voltando, que vira até piado. Todo ano tem rumor da Honey, que também vai voltar. Toda personagem que aparece é a Honey, é a Susan, a Honey é piada pronta. A Honey é piada pronta já. Tipo, a Honey não vai voltar por causa da parada de direitos autorais. Aí ela finalmente é mencionada por nome na temporada passada e, meu Deus, ela tá voltando! Agora que ela volta! É agora, família! Não, cara, não tá. É engraçada a cena, cara. Não aguento a cena em que ela é mencionada, porque não tem motivo pra mencionar ela ali, tá ligado? Amigo, muita aquela cena ali também não tem tanto motivo a não ser, olha só, gente, vamos fazer aqui uma infodump rapidinho pra quem tá chegando agora. E é uma forma muito preguiçosa. Não, amigo, mas o que eu achei engraçado nessa cena é que ele fala, da onde eu venho, as pessoas têm nomes como títulos. E aí ele fala, doutor, mestre, monge. Aí ele fala, Honey. Ele não fala mestre, mas enfim. Não, e ele, Honey. E aí, tipo assim, porra, que título é Honey, caralho? O que Honey significa? Vai ser e ele só... Mas enfim, quanto ao rumor, mano, saindo um pouco do rumor e dando a minha opinião, é que, tipo, mano, acho que é um bagulho que todo mundo gostaria, é que quebrasse essa regra não dita das 3 temporadas, tá ligado? Cara, desde a era da Jodie eu tô querendo isso, que quebrem. E aí, mano, só que, tipo assim, pra quebrar, acho que todo mundo quer que quebre pra cima, tá ligado? Que seja, sei lá, 4 temporadas, ainda mais que, tipo, o Chute foi um doutor que ele foi muito amado logo de cara, tá ligado? Sim. Sim, então, cara, mano, se for quebrar com ele, tem que quebrar pra cima. Nossa, eu lembro que eu falo, tipo assim, pô, ele não pode ficar só 3 temporadas, porque isso é pouquíssimo. Isso daria o quê? Isso daria 24 episódios regulares e uns 3 ou 4 especiais. Daria 28 episódios, sabe? A Jodie, ela finalizou com 31 e eu achei pouco. Desculpa, essa contagem que você fez de 24 dariam 2 temporadas da época do Tenet, sabe? Não, da época do Tenet daria 26, se fosse das temporadas regulares dele. Daria, tipo assim, 12 Capaldi, por aí. Então, mas hoje, da época antiga. Pode continuar. E, tipo, a Jodie, ela já teve uma contagem reduzida para 10 episódios, que naquela época eu já achei que a série ia sofrer bastante com isso. Mas ok, a gente engoliu. E por conta dessa redução, que ela ficar na casa dos 30 episódios por aí, eu tava querendo já que ela fosse ficar com uma temporada mais, tipo, 4 temporadas nessa faixa. Desde essa época já tava pensando nisso. Com o Chute, se ele ficasse 4 temporadas, eu ainda acho pouco. Eu acho que deveria ficar 5, por aí. Não, eu acho que... Aí eu vou pensar numa outra lógica de você, Rafa. Eu entendo a sua lógica de contagem de episódios, mas também tem a contagem do tempo passando, tá ligado? Realmente. Mas e aí, mano, 5 anos... Tem tipo assim, 5 anos. Normalmente ainda tem 1 ano só de especiais, tá ligado? Aí eu acho muito tempo. Então, 6 anos, tá ligado? Eu acho muito tempo. É que desde que a gente não ficou, desde 2005, um único ano sem episódio da série. O que já aconteceu foi ano sem temporada. E aí...
o que está acontecendo agora é o seguinte, as temporadas 1 e 2 do Revival, ou do Soft Reboot, né, do RTT2, elas foram gravadas, sabe, praticamente juntas, sabe? A 2 está sendo gravada antes mesmo da 1 estrear. E aí, o que a gente está tendo agora é pode dizer, é meio que como se fosse um período probatório para poder dar um veredito se a Disney vai continuar com a produção da próxima temporada ou então se vai ficar só para BBC, como fazia antigamente. E aí, questão de tempo de entrada e de saída, aí você tem que reparar o seguinte, o Capaldi, ele ficou o quê? Uns 4 anos, contando quando ele chegou no especial de Natal e saiu em 2017, Jodie foi... Sim, mas eu acho que, tipo assim, a maioria ficou 4 anos, né? Por aí. Sim. Se o Chute ele tivesse essas 4, 5 temporadas nesse esquema que foi feito antes, ele ficaria por volta de 4, 5 anos, sabe? Entraria o que? 2023 sairia 2027, 28? Mas você acha mesmo? Não, mas aí eu tô contando, tipo assim, 5 temporadas e é beleza, pode ser que não tenha mais isso. Mas normalmente todos os autores tiveram 3 temporadas e mais um ano de especiais, tá ligado? E outra coisa, eu tenho essa questão, mas eu penso que talvez a coprodução da Disney possa mudar um pouco isso, porque talvez eles não tenham interesse de manter o rosto dessa nova era de Doctor Who por mais tempo. Tem também uma questão que é o quão longe vai esse contrato do Russell como showrunner, porque talvez ele não se estenda por tanto tempo assim. Por exemplo, o David Tennant, né, durante a pandemia, ele fez um podcast, o David Tennant Does a Podcast With, e aí o episódio mais recente desse podcast é justamente com o Russell. E aí o Russell já contou que há conversas de quem poderia ser o substituto dele, de quem poderia ser o sucessor dele como showrunner. Já tá rolando isso. Só que ele tem ele escreve com muito tempo de antecedência, sabe? Muito antes, na época da Jodie mesmo, ele já estava com o episódio da segunda temporada escrito, sabe? Então, assim, quando ele fala sobre pessoas para substituir ele, é uma coisa tipo muito a longo prazo mesmo. Sim, o Chibnall, ele foi confirmado como showrunner em 2016. Isso foi estrear em 2018. Mas, mano, eu acho que mesmo assim, mesmo contando, tipo, a quantidade de anos também, eu acho que 5 temporadas, eu acho muita coisa, de verdade. Mas tem uma outra coisa no meio. É que quando a BBC fez esse acordo de coprodução com a Disney, o acordo foi de 26 episódios. E isso inclui os especiais de 60 anos. Bora lá. Então umas 3 temporadas. Pois, mais ou menos aí, só que um pouco menos, porque, tipo assim, os especiais de 60 anos estão na conta. Então, 2023 já foram 4 episódios daí. E aí... 4 episódios, faltam 22. Ano passado, 24, já foram o quê? Já foram 9. Faltam 13. Faltam 13 episódios desse acordo. E se a gente contar... Calma aí. Mas aí, ó, vamos ver como é que tá essa conta. Por quê? Se a gente contar 8 episódios dessa temporada, vão ser 5, e 5 seria um número para ser um ano de especiais. E aí, realmente, ele sairia provavelmente com 2 temporadas. Porém, 5 também não é a quantidade de episódios que a gente vai ter no spin-off? Pois então, tá aí. Você fez um excelente questionamento se isso estava incluindo spin-off ou não. Eu quero imaginar que não, mas pode ser que sim. Mas isso foi só o primeiro formato, né? Os primeiros anos da série. Obviamente tem a questão de renovação, porque não dá para fazer um contrato tipo a de Infinito 2000. Você faz assim, esse comecinho, o que já rolou... Assim, mano... E tipo assim, a próxima temporada, a temporada 3, ela vai acontecer com ou sem o apoio da Disney. A questão é que a produção dela não foi adiante porque tá justamente... Eu quero rapidinho por causa do fone de ouvido, gente. Meu fone me deu uma cortada. Então, tipo, é uma questão de renovação de contrato mesmo. Então, tipo, eu tenho que encomendar não sei quantos episódios, 24, 30, não sei quantos episódios,
E aí, conforme for chegando perto desse prazo acabar, eles vão começar a negociar o próximo contrato de não sei quantos episódios, sabe? Não vai ser uma coisa alta. Mas, assim, eu não acho que, tipo assim, está perto de acabar um contrato e aí você faz outro, eu não acho que eles se misturam na temporada, tá ligado? Então, tipo, se o contrato está faltando 5 episódios, acredito que esses 5 episódios sejam um bloco. Independente se é uma temporada, se é um especiais, independente. E aí, tipo assim, o próximo contrato, se for renovado, ele não vai misturar com esses 5 faltando, tá ligado? Ele vai ser uma outra coisa, uma nova temporada, enfim. E aí tem também a parada que é o seguinte, eu lembro que o Russell já comentou que ele já começou a escrever algumas coisas pra terceira temporada, só que a produção pra filmar essas coisas, pra set, não pode ir adiante, né? Essas partes mais avançadas. Porque justamente tem pouco episódio faltando pra acabar com esse contrato. E essa nova temporada é muito decisiva pra Disney, sabe, dar o aval se ela vai continuar investindo em Doctor Who ou não. Isso não quer dizer que a série vai acabar se a Disney não ir adiante. Quer dizer que vai ter que voltar pro estilo antigo. Voltar só pra BBC ou então procurar uma outra parceira para a produção. E existem muitas outras coisas no meio disso, né? Pode ser que a Disney continue com um orçamento mais baixo, tá ligado? Tipo, continue na Disney, mas não com o que a gente viu na última temporada, que foi muito, digo, diferente do que a gente tava vendo antes, tá ligado? Bem isso. Mas a questão é, por conta disso, por conta dessa próxima temporada ser muito decisiva pro que vai acontecer diante em relação a contrato, de como que vai ser feita essa produção da próxima temporada, então eu já citei pra mim que a gente não vai ter Doctor Who em 2026, no máximo só um especial ou 2 no máximo, sabe? A RTD falou que a gente não ia ficar, tipo, algum ano sem temporada ou alguma coisa assim do tipo. Então, quando ele falou isso, ele parecia já ter muita coisa planejada assim pra frente. Porque todas as entrevistas que foram sendo dadas, não lembro se foi antes ou depois do especial de 60 anos, foi que a gente descobriu que o RTD já estava planejando essa nova era de Doctor Who, a produção sendo transferida da BBC para Bad Wolf, né, e a questão da coprodução com a Disney para fazer isso tudo é uma coisa que aconteceu há muito tempo, sabe? Sim. É uma coisa planejada com muito tempo, roteiros feitos com muito tempo de antecedência. Não é uma questão tipo, vou esperar chegar na véspera para poder renovar contrato. Por isso que a gente não deve ficar preocupada com essa questão, tipo, o Russell T. Davies está pensando já em quem vai ter o sucessor dele. Isso, tipo, para quanto? Não é para daqui a pouco, não é para daqui a 3 temporadas, por exemplo. É uma coisa assim, tipo, estou pensando nomes e tudo mais, talvez ir contratar a pessoa para escrever alguns episódios, para poder ver como é que funciona, mas eu imagino que sejam umas paradas meio assim, porque essas coisas demoram muito, são coisas, tipo, desnecessariamente chatas e planejadas de se fazer. Então, tipo, não entre em pânico, não... Primeiro, obviamente, Doctor Who não vai acabar, porque essa série não acaba, mas também não acho que vai ter hiatos, assim, tipo, a gente, tipo, só com um único especial de Natal, que é que a gente sempre fica quando tem um ano sem temporada. Eu imagino que tenha já muita coisa já planejada para frente. E a renovação de contrato é mais uma questão de burocracia e de tempo mesmo, sabe? As coisas não acontecem assim de uma hora para outra. E tem uma outra parada também, o seguinte, a gente teve episódios que tiveram recepções muito mistas durante a temporada do chute, inclusive o finale teve críticas muito negativas e, por sinal, muito válidas, inclusive o último episódio. Só que tem um detalhe, eu já vi muita gente falando, tipo assim, a audiência consolidada de Doctor Who tá caindo, tá em 2 milhões, não sei o que. Gente, sendo sincero, isso não importa mais, tem um bom tempo. A gente tá na era do streaming, e Doctor Who agora tá sendo planejado de uma forma completamente diferente do que foi durante esses 60 anos. Tá sendo feito priorizando o streaming. Lá no Reino Unido, por exemplo, tá saindo primeiro no streaming deles, no iPlayer,
E depois que tá tendo a transmissão nacional na BBC One, no horário tradicional, da noite, não sei o que, do sábado, sabe? Independente da Disney... que isso também... Independente da Disney, eles já estavam mirando nisso, de fazer mais para no streaming. Um dos motivos, inclusive, de ter colocado dois episódios ano passado para estrear é justamente por conta disso, para gerar mais burburinho, para ter mais gente comentando sobre a estreia da nova temporada, que é um formato padrão já de streaming. Mas o problema nisso aí é justamente que os streamings, eles não divulgam direito, assim, tipo, eu não sei qual foi o caso do Dr. Who, não procurei pra ver, mas, tipo, em geral, tá ligado? Eles têm uma péssima... Não costumam divulgar direito como tá sendo a recepção, assim, como é que fala? Pô, tu acabou de falar a palavra e eu esqueci. Rafa, eu já ia puxar essa vírgula aí. E obrigado pelo gancho. Lembra quando a Lara falou sobre o The Sun? Daquela fake do site? Pois então, quando a BBC desmentiu tudo isso, a gente teve também, muito tempo depois, um press release conjunto da BBC e da Disney, quando eles foram anunciar a data, nova temporada e tudo mais. E aí a Disney comentou que durante a temporada passada, durante os períodos de lançamento de episódios, Doctor Who ficava constantemente no top 5 de programas mais buscados e assistidos da plataforma dela. Então é isso, gente. Podcast acabou, pronto, resolvemos tudo. E Doctor Who sempre ficou com uma audiência muito satisfatória para o seu principal público-alvo, sabe? Para a sua principal audiência-alvo, lá no Reino Unido também. Ou seja, everything's fine, gente. Doctor Who is fine. E outra, como eu diria a irmã do David Brito. Enfim, gente. Antes mesmo de qualquer coisa, quando foi o primeiro especial, o primeiro especial do Chute Gato, foi que quando apareceu quando o primeiro episódio do Chute saiu, ele apareceu direto no banner principal da Disney. O primeiro episódio do Chute não, o primeiro especial de 60 anos, ele apareceu direto no banner da Disney quando eu entrei, sabe? Sendo que não tinha precedente de Doctor Who e uma produção nova estava aparecendo entre as principais atrações quando você entra no home, né, da Disney. Então a divulgação tá acontecendo. Gente, a tarde parou na Disneylândia, gente. Enfim, gente, chega dessa pauta maldita. Bora pra próxima. Eu quero propor um desafio aqui. Eu proíbo qualquer um de nós três sequer ousar falar mal do Chris Chibnall nesse episódio. Cara, pra quem não entendeu o que está acontecendo, hoje, no dia que sair esse podcast, vai sair um podcast lá no Na Hora a Gente Junta e você vai entender o que está acontecendo. O que foi que rolou? Eu nem lembro mais. Eu falei pra você parar de falar Emília Pérez, senão você me dava R$5 no Pix. Enfim, a primeira pessoa que quebrar essa regra nesse episódio aqui vai ser automaticamente silenciada. Você vai se silenciar. Não, como se você nunca já tivesse feito isso comigo várias vezes. O que eu vou fazer agora? Que mentira, não foram várias vezes. Que mentira, não foram várias vezes. Mas foi algumas vezes. Você já me eu gosto da ideia, mas como é que a gente... Você podia ter falado isso antes da gente começar a falar dos negócios antes, né? Eu ia, só que a Laura já começou atacando sobre The Sun, sobre essas coisas, aí o assunto rendeu. Entendi. E aí, qual é o assunto de agora? Eu não sei. Bora lá. Então, aí o que eu ia falar Bora lá, eu tenho umas coisas aqui na cabeça. Gente, o que eu ia falar ainda na questão da divulgação de Doctor Who e a questão da coprodução com a Disney, é que lembra que eles estavam anunciando muita coisa do especial de 60 anos, aqueles contos da tarde com os doutores antigos, que eu não vi até hoje, inclusive, eu preciso ver. É que tinha a criação do universo, que até hoje a gente não muita coisa a respeito, porque o universo era um termo meio que não oficialmente usado por fãs para poder falar dessas coisas. Só que, saiu logo. Eu já tinha esquecido que isso existia. Então,
o Universo, ele é meio difícil de explicar, mas para lá. O que aconteceu quando o Russell ele assumiu de novo é o seguinte: o iPlayer finalmente reorganizou algumas coisas, fez uma organização e conseguiu concentrar Doctor Who inteiro de uma forma de ficar praticamente tudo disponível ali no streaming deles, né, no iPlayer, coisa que não tinha antes era só os episódios mais recentes. E eles colocaram a Era Clássica inteira lá no iPlayer, tudo organizadinho, exceto o Ernest Child por questões de direitos com o filho do escritor da história. Mas enfim, isso é outro papo. E aí, com isso, eles têm essa aba no iPlayer, né, que é justamente o Universo. E lá tá tudo concentrado sobre a Era Clássica, a Era Moderna, os episódios que estão saindo, os spin-offs, tudo lá. E lá tava saindo também outras coisas que não chegaram em outras plataformas, como por exemplo o Tales of the TARDIS, que por sinal uma grande perda de tempo. Tá saindo. Eu acho o que é isso aí? O Tales of the TARDIS, ele basicamente são versões editadas de arcos clássicos, só que com alguns trechinhos de interações novas entre alguns companions de algum doutor, então um doutor e algum companion. E foi justamente aí nesse Tales of the TARDIS que a taxa de memórias foi introduzida. Entendi. Enfim. Eu trechos que eu vi na internet eu achei muito fofo. A questão que, tipo assim, o maior atrativo de Tales of the TARDIS é justamente o pessoal se reencontrando, essa taxa de memórias. Só que o que tem de conteúdo deles aí, sabe, conversando, interagindo, é muito pouco. É muito pouco, sabe? Não justifica pra mim. Tudo isso. O lance é esperar alguém ver tudo e fazer um compilado das cenas extras. Já fizeram, tá no YouTube. Ótimo. E no Tales of the TARDIS ficou ainda mais ridículo, porque quando teve o finale da temporada passada, eles fizeram um episódio sobre Pirates of Mars, e tem um trechinho do Doutor e da Ruby conversando ali. E eu te juro, tudo que foi gravado entre o 15º e o Ruby ali pra acrescentar nisso, não dava 3 minutos. Foi uma gracinha que eles fizeram pra homenagear os doutores antigos. Nem tudo precisa ter tamanho. Não. É só um negocinho. Eu tô querendo falar, assim, tipo assim, bobinho, essa coisa de reunir o pessoal para se reconciliar, essas coisas, de apreciar as memórias, isso aqui. Eu vejo que isso tinha tanto potencial de ser tanta coisa e enxutaram em só 5 minutos de diálogo pra encher linguiça. Isso que me chateia. Entra no legal, fanservice e desnecessário, tá ligado? Exatamente. Tem coisas que você vai colocando nessas caixinhas assim, do tipo, beleza, mas por quê? Tá ligado? Exato! Mas se você aplicar essa lógica toda, a gente não vê nada. Não, sim. Mas é porque, tipo assim, pelo que o Rafa tá falando, é que o bagulho é o episódio inteiro com algo adicionado. Não é tipo, um curta novo, tá ligado? Exato. Se você, um curta novo, beleza. Gente, isso que eu tô entendendo. Se fosse só mini-episódio, colocar no YouTube e tudo mais, eu não reclamava. Ficava calado. É tipo, mano, eu falei esse termo porque eu lembrei de um bagulho de Star Wars que é o episódio 6, tá ligado? Originalmente, depois que o Darth Vader morre, aparece o fantasma do Anakin, e é um cara aleatório, porque nunca tinha aparecido o rosto dele antes. E depois, os filmes originais de Star Wars foram mudados diversas vezes, e uma das mudanças é colocar o ator que fez o Anakin jovem nas prequels nessa cena. E é tipo assim, tá, entendo por quê, mas o que muda, tá ligado? Tipo assim, por quê, tá ligado? Aí é uma questão mais narrativa do George Lucas, gente. Tipo assim, o Anakin morreu quando colocaram aquela... mano, não. É muito desculpinha. O George Lucas vive de desculpinha, primeiramente. A vida dele é de desculpinha. Mas assim, nossa, por isso que eu tô falando. Beleza, é legal, mas é completamente desnecessário, tá ligado? É porque você não consegue lidar com um homem gostoso sendo um fantasma ali. Desculpa, eu consigo entender as pessoas acharem o Anakin bonito, só que o Anakin do filme, ele é tão chato que eu não consigo ver a atração que as pessoas têm por ele. Se for,
Quando as pessoas me falam, gosto muito do Anakin de Clone Wars, eu entendo. Agora Sim. o Anakin dos filmes eu acho ele tão chato. Rafa, eu concordo em gênero, número e grau contigo, mas vamos tirar Tarde de Mustafá e vamos voltar ela pra cá. Então, exatamente. Não quero conversar sobre isso. Dizia pode criticar pesadamente o Anakin. Mas assim, vamos... Doctor Who é uma franquia e, como tal, ela gosta de fazer fã de otário. Aham. Mas assim, enfim, o que eu queria jogar aqui pra vocês é o seguinte: se vocês fossem introduzir você a um amigo de vocês ou conhecido a Doctor Who e vocês agora vão fazer uma playlist, uma lista de episódios para poder converter essa pessoa para esse esquema de pirâmide que é Doctor Who. Quais episódios vocês selecionariam? Limite, um episódio por doutor. Eu meio que já fiz isso com a minha ex-namorada. E, bom, ela curtiu, só que, tipo assim, pela série ser muito grande, ela acabou não sei se ela viu mais coisas. Acredito que ela deve ter visto mais coisas, mas não pegou pra assistir tudo. Até porque ela não era tão de assistir série assim. Mas, os episódios que eu mostrei pra ela foram... Calma aí, eu lembro que foi um do 10, um do 11º e um do 12º. Eu mostrei o Heaven Sent. Puta que pariu, cara. Eu mostrei aquele episódio, eu não vou lembrar o nome, que é o do Senhor dos Sonhos, que o doutor, a Amy Horry ficam entre dois mundos, tá ligado? Eu sei. E eu mostrei também aquela dupla de episódios do 10º com a Donna, que é a primeira vez que a River aparece, lá da livraria. Da biblioteca, boa. Ah, tá. Eu já cheguei a pensar nisso, mas eu não consigo convencer pessoas que eu conheço a assistir Doctor Who. No máximo, rolou, tipo, a pessoa assistiu, tipo, alguns pingados, mas nunca realmente assistiu. Eu não sei episódios específicos assim, mas eu pegaria episódios medianos medianos para bons de Doctor Who. Não pegaria os excelentes e não pegaria os ruins. Eu pegaria os bons, aquilo que é uma história clássica de Doctor Who para aquele doutor, só para a pessoa pegar mais ou menos a vibe de como é que é, sabe? Por exemplo, o episódio talvez o primeiro, o The Pilot com a Bill, que é um episódio que, tipo, é um episódio muito bom, mas é uma coisa mais para você entender a vibe da situação, ver como é que o doutor funciona, como ela funciona, a questão dos mistérios, ou aquele episódio da baleia espacial com a Amy, sabe, que você tem a questão da fantasia, do conto de fadas, você tem a questão moral de que a baleia está sendo torturada. Então eu pegaria episódios tipo de médio para bons, sabe, aquela tipo um episódio mais ou menos padrão de Doctor Who que seja bom, mas você sabe, é mais um episódio de Doctor Who falando sobre isso, ou mais ou menos nessa temática, só que fizeram um blackout. Eu pegaria episódios nessa vibe. Entendi. Sabe? Eu adicionaria, eu concordo, mas eu acho que no meio eu adicionaria um episódio excelente pra, tipo assim, essa é a média, isso é o que pode ser, tá ligado? Entendi. Olha, a minha lista... Mas assim, é que, tipo, os que eu mostrei também eram episódios que eu queria ver na época, tá ligado? Tava meio assim. Hoje em dia, faz, tipo assim, ainda nem. Quando eu tava com ela, ainda nem tinha estreado o 10º, o especial de 60 anos, tá ligado? Tanto que eu vi com ela quando estreou o The Power of the Doctor. Mas, e aí, tipo, acho que foi o último episódio que eu vi com ela, tá ligado? Mas hoje em dia, mano, tanto de amigos meus que conheceram pela Disney e perguntaram, eu falei, mano, assiste o que tá na Disney, tá ligado? Porque eu acho um ótimo começo. Sim, sim. E a gente viu martelando isso, né? De começar pela Disney, que era um excelente começo. Se eu fosse fazer uma lista, assim, um episódio por doutor, ou uma aventura por doutor, né? Pra compilar, seria, non doutor, The Empty Child e The Doctor Dances. O 10º
Eu vou fugir do óbvio. Eu não iria de Blink. Eu iria de eu mostrei Blink também. Todo mundo usa Blink, né? Pois é. Pô, é que Blink é muito bom. Mas foi muito engraçado que eu falei, não, pô, Blink, ele é muito bom, mas eu não vou te mostrar como sendo um episódio de Doctor Who. Eu vou só te mostrar como sendo um média-metragem muito bom, porque, tipo, não tem nada a ver com o Doctor Who o resto, tá ligado? Ele é só um média-metragem muito bom. Cara, eu mostraria do 10º, eu mostraria Midnight. Bom, Midnight é ótimo também. Porra, eu fiz isso inclusive há um tempo atrás, acho que uns 2 anos, e funcionou muito. 11º, aqui eu vou ser um pouquinho clichê, mas não é culpa minha, o episódio é bom. Vincent and the Doctor. Muito primeiro episódio de pessoas. Inclusive, muita gente conhece o Dr. Who por causa desse episódio, porque, tipo, viu numa aula de artes, viu passando na televisão. Às vezes a pessoa só conhece esse episódio de Dr. Who e nem sabe que é da série. Rola muito trecho desse episódio no TikTok. Eu fico impressionado. Rola muito. Todo dia eu vejo. Sim. 12º. A pessoa não conhece Dr. Who, a pessoa mal conhece Van Gogh, mas ela adora esse episódio. Exato. Sim. Exato. E o que mais? Esse aqui eu vou fugir muito do óbvio. O 12º, eu vou de Flatline. Não, mas aí é meio sacanagem. Não, isso é legal. Flatline é maravilhoso. Flatline é maravilhoso porque ele é uma aventura padrão de Doctor Who, mas ele subverte isso também. Eu acho isso incrível. E como é que você vai mostrar um episódio que subverte o padrão de Doctor Who, sendo que a pessoa não sabe qual é o padrão de Doctor Who? Minha filha, mas é por isso que eu falei compilado de episódios. Se a pessoa não catou antes, aí também não é problema meu. Não é questão de catar, é uma questão de que, tipo, isso é uma coisa muito pessoal minha, que eu sei que não se aplica às outras pessoas, mas pra mim, pra eu entender, pra mim, pra eu saber o que tá sendo subvertido, eu faço questão de ter uma bagagem do que é o padrão. E não é, tipo, 3 episódios antes. Porque se for um de cada doutor, você teve um do 9, um do 10 e um do 11. A pessoa só pegou 3 episódios até agora e já tá vendo a dinâmica sendo subvertida. Eu vou me botar na posição oposta, porque eu acho que, tipo assim, tanto que muita gente faz a regra dos 3 episódios, tipo assim, pô, você tem uma série, um filme, uma série, assim, uma animação, você precisa de 3 episódios pra estabelecer o seu mundo, tá ligado? Se você não consegue fazer isso em 3 episódios, você tá sendo incompetente. E aí, eu acho que justamente, se forem 3 episódios que você escolheu que estabelecem bem esse mundo, eu acho que o 4º pode subverter. Mas esse é o porque o 12º e o 3º episódio é um do 9, um do 10 e um do... quarto. Tô contando aqui que nem com o meu cérebro lisinho, que nem um peito de frango. E outra, na verdade, o 12º seria o 5º, porque o 9 são 2 partes. O do 9 eu não colocaria em Child de jeito nenhum, porque esse é um dos meus mais... Eu colocaria pra falar, pô, que episódio muito foda, mas eu também acho que é um episódio fora da curva, assim. Sim, eu botaria, tipo, o episódio que tem aquela aventurinha com a Rose, o Mickey, o Jack, aquele quarteto todo, que eu esqueci o nome. O Boomtown? Sim. Eu acho bom. Pô, o Boomtown é maravilhoso, mas eu acho que o Boomtown funciona melhor quando você tem um pouquinho mais de bagagem de como é que tá a relação dela com o Mickey e tudo mais, sabe? Então, eu acho o Boomtown legal, só que justamente isso, tá ligado? Tipo, ele é muito diálogo pra amarrar a temporada. Exato. Fora que tem também a questão do encontro anterior do doutor com o clã dos Slifin. E tem essa bagagem também pra você poder aproveitar melhor o Boomtown. Então, Cara, eu acho... Antes do Rafa completar a lista, sabe o que são episódios muito bons pra você introduzir? Geralmente, os especiais de Pior que é. Outro do Dono que eu acho que é maravilhoso pra introduzir é Father's Day. Eu tava pensando nesse, só que faz muito tempo que eu não vi, eu quase não tenho memória desse episódio. Nossa, Father's Day é um episódio espetacular. Muito espetacular. E é muito bacana como ele consegue submeter um pouquinho da forma do Doctor Who.
Acabe sua lista antes de eu começar a falar coisas, porque eu tô pensando coisas. Eu tenho uma memória muito vaga desse episódio. É uma coisa assim, se eu lembro de 2, 3 imagens, é muito. Mas bora lá. Agora, o próximo, ele foi o que eu mais passei tempo tentando pensar qual que eu indicaria, que é justamente a da 13ª. E tem um dos episódios assim da 13ª que eu realmente me aproveitei muito, do começo ao fim, que foi o episódio do Nikola Tesla. Esse é um bom episódio. Cara, então, o da 13ª, como eu disse, eu tava na época com a minha ex. Os únicos que eu não consegui mostrar do New Who foi o nono, porque eu acabei não pegando nenhum episódio, ainda, tipo, queria mostrar cada doutor pra ela, mas ainda não tinha pego do nono. E o da 13ª, eu não consegui baixar, tipo, eu fui nos sites que já conhecidos e eu não tava conseguindo baixar o negócio. Mas eu queria mostrar Rosa. Aham. Cara, o do 14º, esse é meio complicado, porque, tipo assim, The Starbase estabelece melhor o contexto do 14º e... Só tem uma opção, amigo. Não. Só tem uma opção. Em teoria, teria duas, mas eu vou justificar aqui porque eu vou escolher essa aqui. Em teoria, The Starbase seria o ideal pra falar sobre o 14º doutor pra um novato, porque estabelece o status quo dos especiais. Só que, como tem a parada... Não, pra mim, essa não é a opção. Calma. Você já sabe a resposta, então. Mas como nessa minha lista, nesse meu compilado, já tem Meia-Noite, que é um episódio com o 10º e com a dona, eu colocaria Wild Blue Yonder. Não. Na lista. De jeito nenhum. A mim, a única... Assim, eu não estava considerando o 14º, justamente por conta de como ele é posto, né, nos episódios. Então, tipo assim, pra mim pularia da 13ª pro 15º. Mas se você vai colocar um do 14º, a única opção é o Wild Blue Yonder. O 14º não tem como. Não tem como dar pra alguém, um iniciante, botar o 14º. Não, tem... Ó, eu vou te falar o porquê. O porquê de Wild Blue Yonder. Porque apesar dele falar muito sobre a relação dos dois, não é tão importante assim pra alguém que tá iniciando. A pessoa que tá iniciando, ela não tá tão interessada assim no bagulho, porque ela acabou de conhecer. Só que o conceito de Wild Blue Yonder, ele é muito bom pra amarrar a pessoa. Então, quem veria pela primeira vez sem nunca ter visto o Doctor Who, ia ver, ia achar foda, e quando revesse... Caralho, eu não lembrava que isso acontecia porque eu não dei importância nisso na época, tá ligado? Tem uma outra parada. Eu não tô colocando aqui o Wild Blue Yonder como o primeiro episódio de uma pessoa, mas sim de um dos primeiros episódios. E está em um compilado. E nesse compilado já tem o episódio do 10º com a dona. Então as pessoas, quando chegarem em Wild Blue Yonder, já vai saber que já tinha uma relação, eles já viajaram antes, não sei o quê. E lá no começo de Wild Blue Yonder, já vai saber que a dona já estava... Já deixa isso claro. Hã? Eu jamais colocaria... Eu acho que o próprio Wild Blue Yonder já deixa isso bem claro, tá ligado? Eu não acho que um episódio a mais com eles mas o ajudaria Wild Blue tanto. Yonder tem também a questão que a própria dona, ela começa a verbalizar o que tá em jogo pra ela, que é a questão da família e tudo mais. E como a pessoa que já viu antes o doutor com a dona viajando, mesmo que por pouco tempo lá em Meia-Noite, eu acho que funciona melhor. Peraí, aí eu vou ter que te questionar. Porque o episódio que você escolheu do doutor foi Midnight. Que é o episódio que a dona só aparece no telefone. Tá bom, quero questionar, beleza. Troca a Meia-Noite por Fogos de Pompeia. Não vai saber quem é a dona. Ok. Tal que ela é introduzida. Tá bom, eu vou reticonar aqui. Eu vou trocar Meia-Noite por Fogos de Pompeia. O 15º. Eu tô fazendo isso porque eu me recuso de colocar nesse compilado o The Starbase. Eu me recuso. É só você... Dos três é o melhor, pra quem nunca viu nada. Eu sei, mas... Nossa, eu me recuso muito. A não muito. ser que a pessoa realmente, tipo assim... Depende da nossa ótica. Se a gente tá fazendo como a gente tá falando, de mostrar episódios soltos, o Wild Blue Yonder é o melhor. Agora, se a gente tá na ótica, tipo, a pessoa vai começar a assistir daqui, realmente ela vai começar a assistir, aí beleza, aí você começa pelo Starbase. Não, mas eu tenho um grande ponto contra The Starbase. Que é o seguinte, The Starbase finge que se importa com quem nunca viu, com aquela introdução da dona, do doutor, não sei o quê. Só que, com o passar do tempo, você precisa, para se aproveitar bem o episódio, você precisa saber
como funcionou a dinâmica do doutor com a dona quando o doutor estava na sua 10ª encarnação ali. E tem também todo o lance da metacrise, não sei o que o episódio não passa tempo algum para explicar para quem é novato o que é a metacrise, sabe? Só rola ali. É por isso que eu me recuso de colocar The Star Beast nesse compilado. Eu discordo de vocês dois sobre o assunto, porque nem se alguém botasse uma arma na minha cabeça, eu indicaria um episódio do 14º para alguém que está começando no final. Outra coisa. Cara, assim, o Star Beast, ele não finge que se importa com alguém que está começando, porque não é para começar a partir de um especial de 60 anos. Ninguém vai começar Doctor Who pelo especial de 50 anos. Quem vai entender que Laura. Que muitas pessoas nem sabem que isso é um especial de 60 anos. Exato. Tá, e eu conheço muita gente que começou com na o Disney. Eu conheço gente que começou com Star Beast. Quando na Disney, Calma. muita gente vai ver como que ele sendo, tipo, o conteúdo mais pra trás que tem na Disney e sendo a primeira coisa, tá ligado? Começa a partir do especial de Natal com a Ruby. Não é pra ver o especial de 60 anos primeiro. Laura, eu concordo contigo, mas eu falei que Star Beast finge. Tá ligado? Mas eu sou a guia de uma pessoa hipotética que nunca viu Doctor Who. Eu tô avisando pra ela por onde tem que começar. Começa pelo chute, cacete. Começa pelo chute, depois tem que avançar pro soco. Exato. E aí... Eu vou dar um mas isso sim. Mas sim, Laura, é que tipo assim, eu fiz essa minha frase porque justamente o primeiro momento de The Star Beast é com aquela... Anteriormente em Doctor Who, aí tem o 14º e a dona falando, né? O que aconteceu na temporada 4. Tem isso. É justamente por isso. Eu acho muito engraçado o David Tennant na frente do olho verde, tá ligado? Pano verde. E aí ele falando Once upon a time Lord. Aí, não, e o melhor posicionamento dele na câmera, porque tipo, ele fica muito pra um cantinho só e o resto é só espaço vazio. Mano, parece que vai passar um negócio do lado dele e não passa. Cara, parece uma tela de seleção de personagem, de jogo de luta. Cara, pra mim parece mais. Parece que, tipo, o seu professor da faculdade vai passar slides agora. Ele tá só no cantinho, tá ligado? Esperando o negócio passar pra ele apontar. Mas enfim, gente. 14º, Bola Blue Yonder, fim de discussão. 15º. E o 15º? Cara. Fim da discussão. A gente só tá superando isso, porque eu discordo de tudo que vocês falaram, nem do eu ainda não falei o meu do nome, mas eu não sei qual seria. Não, eu sei sim, mas eu vou deixar pra falar depois, calma aí. 15º, esse aqui eu acho que vai ser talvez o mais polêmico. Eu acho que tem uma resposta muito óbvia de qual seja. 15º, eu colocaria... Não acho. Pra mim, tem poucas opções pro 15º, porque se for... Tipo, o 15º ele tem muita história isolada que funciona por si só, mas pra mim seria o primeiro episódio. É que tem muita história então, que funciona aí que e nem fugir do óbvio, funciona, Laura. tá ligado? O 15º eu também vou fugir do óbvio. E qual é o óbvio? E o Rafa, ele já sabe qual que é a minha resposta. Eu não sei, não. Tu sabe, porque eu já te contei a história. Se não for Rogue nem Boom, eu não sei. Dot vai and ser Bubble. O 5 Yards. Dot and Bubble, realmente, Dot and Bubble é bom. O quê? Não, Dot and Bubble é espetacular. Não, eu digo bom pra introduzir. Você acha espetacular pra introduzir? Cara... Outro episódio um pouco doutor e pouco companion, gente. Pelo amor de Deus. Dot and Bubble é bastante Blink das ideias, né, de introdução. Mas é bom. Gente, é por isso que eu tô falando, gente. É um compilado. Não interessa, você quer Tem tá que ver o todo, Laura. Tem que ver o todo. Exato. Eu introduziria com Boom. Não, gente, não, pelo eu não amor de Deus. introduziria com Boom por um motivo só. Eu não introduziria Boom porque eles jogam do nada aqueles bloquinhos de neve, não sei o que, aí tem toda a questão do mistério. Ah, não, mas assim, vocês se apegam muito a detalhes, tá ligado? Isso é um bagulho de uma cena que a pessoa vai esquecer completamente assim que ela acabar o episódio. Isso não atrapalha o episódio, de verdade. Não, eu até entendo o que você quer dizer, mas isso não atrapalha o entendimento da pessoa com o episódio em si.
E outra, a pessoa sabe que tá vendo uma série, então tem uma continuação, então existem coisas que e outra, Rafa, eu pessoalmente, apesar de eu amar Boom pra caralho, e pra mim esse é um episódio excelente, ele beira o 10 de 10, mas não chega lá. O que acerta em tudo. Isso! O que acerta em tudo. É literalmente o melhor episódio da temporada. Não! É Dot and Bubble! Por não, quê? Boom, com certeza. O que eu tô querendo você dizer, fala isso porque Rafa, você é branco. Um cara falando negócio falando de racismo escrito por brancos. O melhor episódio da série que fala sobre racismo Mas o porquê que eu não colocaria Boom no lugar de Dot and Bubble nessa playlist? Por conta do final. O final de Boom funciona, só que ele não é tão impactante com o restante da jornada como foi o final de Dot and Bubble com o restante do episódio em si, sabe? Eu acho que o final de Dot and Bubble, ele encerra melhor a sua jornada do que o final de Boom encerra a sua jornada, entendeu? Eu vou por um outro lado, eu concordo com o que você tá dizendo, mas eu vou por um outro lado que eu acho que o conceito de Boom, tá ligado? Ele é mais interessante pra quem tá vendo pela primeira vez, e tipo... Porque realmente, Dot and Bubble e Boom, eles são pontos fora da curva, como teve vários durante essa temporada, tá ligado? Só que eu acho que Boom é melhor até pra apresentar o próprio Doutor. Mas aí, se é pra apresentar o geralzão do 15... Eu queria adicionar aqui que também ótimos episódios para introduzir o Doutor é sempre a primeira vez que o Doutor leva pro espaço, tá ligado? Normalmente é a segunda história, então... Então você iria recomendar o 15º Space Babies, é isso? Space Babies, eu acho Space Babies espetacular. Exatamente. Space Babies, eu acho que, sinceramente, é porque a gente tá fazendo várias coisas na lista aqui, mas pra mim, os melhores episódios do 15º pra apresentar mesmo, Boom, é um ponto fora da curva. Agora, Space Babies e Rogue, eu acho ótimos pra apresentar pra pessoa que nunca viu. Rogue é bacana. Rogue é bacana. É muito bom pra apresentar. Porque, de novo, mas eu tem... Space Babies do que Rogue. Em geral, o Space Babies incorpora muito bem. Eu acho que o Rafa está esquecendo é que a gente está pensando numa pessoa hipotética que nunca viu a série. Então, ele está botando episódios que não tem doutor, que não tem companion, que é só pela história. Que são episódios... Ele tá fazendo que nem eu, apresentando o Blink pra minha ex, falando não interprete como Dr. Who, interprete como média-metragem muito bom. Gente, Gente, você está entendendo o conceito todo errado. Eu não tô falando assim, vários episódios pra uma pessoa escolher um e assistir. Não, tô falando de um compilado pra pessoa assistir todos. Entendeu? É um compilado pra pessoa não fugir do esquema de pirâmide. Eu não tô conseguindo entender nenhum dos dois. Cara, por isso que eu tô falando, episódios que tenha algo mais... Aí o cara indica episódio que subverte dinâmica de doutor e companion, sendo que a pessoa não conhece nem a dinâmica tradicional daquela versão do doutor e daquela versão do companion. Episódio que não tem doutor, mais de uma vez. Episódio que não tem companion, mais de uma vez. E, tipo, coisas assim totalmente fora da curva do que é Doctor Who. Por isso que eu tenho muito essa questão. Para você saber o que é fora da curva, você tem que saber onde é a curva e por onde a curva faz a curva. Eu entendo o que o Rafa tá fazendo. Do tipo assim, ele tá pegando o conjunto da coisa. Exato. Né? Pois é. Ele está fazendo uma temporada de remendos para essa pessoa hipotética. Exato. E eu estou oferecendo uma ampla gama de diversidade do que eu vou te dizer uma coisa, Rafa. Essa temporada de remendos, ela acaba ficando muito parecida com o que foi a primeira temporada do Chute. Porque ele estabelece com Space Babies, com o especial de Natal e Space Babies, ele estabelece o bagulho, aí tem umas subversões, e é isso, tá ligado? Eu acho que eu colocaria algum episódio mediano no meio aí. Ai.
Não, mas o episódio mediano já tá ali. Rafa. Inclusive, eu acho Rafa, que o você Dot não tá entendendo. um bom episódio pra acabar Já tem a sua temporada ali nesse meu hipotética. compilado. Já tem. O quê? Já tem um episódio mediano nesse meu compilado. Não, mas Não tem. tá Tem. tudo no começo, não é? Não, pera. Quais? O do Tesla. Ah, o do Tesla. É verdade. Um único É verdade. episódio mediano, no meio de vários fora da curva. Ah, vai. Não, Os pô, Charles tem não um do- estão fora da curva. Olha, do Nono Doutor é o que eu menos saberia escolher qual episódio escolher. Talvez eu sou muito fã de segundos episódios, depois de introdução, ou um doutor ou um companion, porque eu acho porque a introdução é introdução real, então nem a gente, nem o público, nem nada sabe o que acontece. Mas o segundo episódio é a primeira aventura real do companion. Sabe, já entrou Mas na assim, vou perguntar pra vocês. Então, tipo, Qual foi? o Fim do Mundo do Nono Doutor, ótimo episódio de introdução, sabe? Você pega muita coisa do Doutor, o crime, o fim do mundo, existem crimes, a questão dos seres humanos morrendo, mas isso é uma coisa normal, e toda essa questão que é a vibe do Nono Doutor, tudo condensado no episódio do Fim do Mundo, sabe? Ou eu acho... Eu super pegaria algum especial de Natal pro 10º Doutor. Não tem muitos bons, né? Talvez eu pegaria o episódio da Dona pro 10º Doutor, que ela é introduzida. É legal. Pô, é muito bom. Sabe? Sabe? Eu acho que eu gosto de todos os personagens, todos os episódios da 4ª temporada, mas eu acho que o episódio de Natal da Dona daria uma boa introdução. A gente entende quem é o doutor, o 10º, a gente entende quem é a dona, os problemas de insegurança dela, a gente tem árvore de Natal tentando matar as pessoas, a gente tem sequestro em casamento, você tem essa pessoa misteriosa que é a Rose, que é tipo todo o lance do 10º. O 11 acho que é o que mais tem episódios para poder introduzir alguém, sabe? Sim. E tem muito episódio que funciona tipo sozinho como compilado, então tem muito para escolher. Tem aquele da baleia, Vicente e o The Doctor, que é um bem clichê, mas funciona muito bem. Tem os especiais de Natais do 11, são todos ótimos, então dá para escolher qualquer um. Então, assim, o que não falta é a opção. Do 12. Eu acho que eu preferiria ou o primeiro ou o segundo episódio da 10ª temporada, talvez o segundo episódio, porque já tem uma vibe mais histórica e tem aquela questão de vamos socar racistas e capitalismo. O segundo, na verdade, no futuro, é o Smile, que eles encontram os robozinhos emoji. O segundo episódio é o Smile? É. Não, eu acho que eu pegaria o primeiro histórico do 12º Doutor. Que o segundo é o do Smile, né? Eu acho que eu pegaria o terceiro. E da doutora, eu acho que eu concordo com o Nicholas Tesla. Eu pensei muito com a Rose e tudo mais. E o Rogue também é um bom episódio de introdução pro doutor. Mas, Laura, talvez. Tá faltando E o 14º? Vai se foder. Não, mas assim, eu quero falar um bagulho, que é um bagulho que eu já conversei com o Rafa, um negócio, e eu acho que eu fiz um vídeo sobre isso, que era tipo assim, a gente, como fã, a gente tende a achar que o bagulho é muito mais complexo do que ele realmente é. E aí eu quero perguntar pra vocês, tipo, como que vocês começaram, qual foi o primeiro episódio de vocês, e se vocês realmente tiveram isso, porque, por exemplo, o meu primeiro episódio de Doctor Who foi um episódio duplo, né, e aí eu tava vendo pela TV Cultura, então eu tive que esperar um dia pra ver como terminava, que é aquela primeira vez que a Amy se encontra com os Anjos Lamentadores, que tem todo o exército cristão lá, tem a River, o anjo entra dentro do olho dela, tá ligado? E, mano, eu não precisei que me explicassem nada, tá ligado? Tipo, o episódio se explica por si. A River já tinha sido apresentada antes, os anjos já tinham sido apresentados antes, mas, mano, ele não deixa nada duvidoso, tá ligado? E foi, tipo assim, um episódio que me fez, caralho, eu tenho que assistir Doctor Who.
Cara, eu não sei se já tá gravado aqui no Blue Box Cast, como foi a minha primeira experiência com a série. Se já foi ao ar, foda-se, vai ao ar de novo. Eu acho que eu sei o que você está se referindo, de outro que a gente gravou. Eu acho que foi na Audiosfera. Não, foi uma coisa que eu tava conversando contigo, isso, cara. Mas enfim, a minha primeira experiência foi com Partners in Crime. Justamente o Twin que é a ruiva, né? O Décimo e a Donna. E eu detestei. Eu detestei na primeira experiência com Doctor Who, sendo bem sincero. Teoricamente, seria um bom ponto de partida. Não! É terrível! Não, eu acho que é um bom ponto, pô. Não, é terrível! Eles é apresentam terrível. bem o doutor, apresentam bem a Companion. Rafa, eu estou falando como alguém que teve como ponto de partida desse episódio. Você está querendo me contar que é um bom ponto de partida sendo que eu vivi isso? Você está querendo fazer o Partners in Crime Planning em mim, é isso? Mas, mano, é que Partners in Crime, ele não é um tanto parecido quanto Space Babies? Não. Nada a ver. Não. Rafa, Nada a ver, gente. Rafa, não, aí você Não, foi... ele no sentido de ser bobão, tá ligado? É um bobinho, assim, que acontece, Rafa. e ele apresenta bem os personagens. Não. 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 Rafa, você se perdeu no personagem. Você falando sobre o doutor com a Amy, os anjos, a Riv, eu tava até comprando, mas você defendendo Partners in Crime como ponto de partida? Não. Tá bom. Cara, meu ponto de partida foi Partners in Crime. TV Cultura, 2012, eu acho que foi... Não vou lembrar direito o mês. Só que eu não sabia direito o que era Tardes, eu sabia que era uma cabine telefônica, mas... Sei lá, eu acho que eu nem sabia que ela era maior por dentro. Tinha uma vaga noção que Doctor Who existia desde os anos 60, mas eu pensava que toda vez que trocava de ator era um reboot. E pensava que já foi cancelado várias vezes. E voltava. Enfim. E aí quando chegou no episódio, tinha esse Twin que é essa ruiva, que já se conheciam de antes, mas estavam sendo expostos a eles pela primeira vez. Do nada conversando através das janelas. Bebês de gordura e tudo mais. Eu fiquei, que porra é essa que eu tô vendo, caralho? Sabe, eu já vi muita coisa esquisita em Star Wars, mas isso aqui tá em um outro nível. Mas, amigo, eu vou te dar um ponto que é... Você, tipo assim... Qualquer dúvida que você tenha tido nesse episódio foi sanada, tipo, beleza, a parte da dona e do doutor se encontrando, sim. Mas qualquer outro conceito que é colocado nesse episódio foi sanado por você ter visto a série inteira depois? Cara, o que eu tô querendo dizer é... eu ter assistido a série inteira depois não foi por conta desse episódio, sabe? Foi uma coisa muito fora da curva. Foi tipo assim, foi 1 de 99, sabe? 99, não entendi o que você quis dizer com isso. É que tipo assim, com eu não ter gostado da primeira experiência e não ter gostado da série na primeira vista, eu tinha 99% de chances de nunca mais assistir ela na minha vida. Entendeu? Tá. Eu ter continuado foi muito fora da curva do meu padrão. E aí... Só que, tipo assim, eu até hoje não sei dizer o que foi, mas apesar de ter detestado essa minha primeira experiência, eu senti que tinha uma coisa me interessando. Tipo, uma coisa que... Uma pulguinha atrás da orelha, sabe? Uma coisa que me chamou atenção. Eu até hoje não sei dizer o que era. O que foi que me chamou atenção. Mas depois disso, você assistiu a partir do primeiro episódio mesmo? O quê? Não, depois que você assistiu esse episódio, quando você foi ver de novo, você começou, tipo, pelo primeiro, pelo nono, ou você viu mais um episódio solto? Não! Eu fui seguindo o que tava passando na TV Cultura, né? Que era a 4ª temporada. Então... mas... Aí eu fui de... Eu acho que o próximo já era Fogos de Pompeia? Não. O próximo da Dona era... Eu acho que é aquele do Woody, não é? Que eles vão pro planeta Woody? Nossa, eu acho que é mais pra frente esse do Woody. Mas enfim... Não, acho que do Woody é mais pra frente. Mas, porque Pompeia também é mais pra frente. O que eu... Gente, qual é o segundo episódio da 4ª temporada? Eu sei que Doctor Who não me pegou de primeira, não me pegou de segunda, nem de terceira, nem de quarta, talvez nem de quinta. Demorou. Nunca te pegou até hoje. A gente gosta de Doctor Who, amigo.
Dr. Who nunca pulou pro Rafael até hoje. Pode falar. Eu acho Na verdade, ele tá muita assistindo coisa. pra ver quando é que vai pegar ele, tá ligado? Na verdade, o Dr. Who dele pegou ele realmente em Dot and Bumble. Em Dot and Bumble ele falou, gosto dessa série. Vai se foder. Com certeza, pode falar. Vai Ele se ficou fuder. assistindo só porque a pulga atrás da ele nunca passou. E aí, Ele tava no meio termo, ele tava ali tipo, pô, eu gosto ou eu não gosto? Eu gosto ou eu não gosto? Tá hora eu ali Sim. no meu primeiro show de Fenda Sônica. Eu acho que ainda não gosto dessa série. Exato. Cara, totalmente isso. Eu acho que eu vou ter que comprar um item pra ver se eu gosto mesmo. Deixa eu comprar aqui outro item. Gente, o segundo episódio é Fogo de Pompeia mesmo. Nossa, eu tô chocada. Enfim, não me pegou de primeira, nem de segunda, nem de terceira, nem de quarta, nem de Caraca, quinta. mas o Pompeia não te pegou? Cara, aí que tá, Pompeia eu achei até melhor, mas eu não me chamava fã da série, eu não me achava fã da série ainda, tá só instigado. Não, eu não tô querendo dizer, tipo assim, eu também não fiquei fã da série depois de um episódio, tá ligado? Mas, tipo assim, não foi um bagulho, tipo, gostei, quero ver mais? Cara, eu real não lembro como é que estavam os meus sentimentos depois dos primeiros episódios, sabe? Eu sei que eu tava vendo pra ver qual que era, sabe? Uhum. E aí, eu sei que quando tava na altura do... Eu sei que mais pra frente, nessa mesma temporada, eu já tinha virado fã da série, sabe? Antes mesmo de eu começar a ver o Matt Smith. E aí que tá a parada. Eu não sei em que episódio eu virei fã. Não faço ideia. Mas é isso aí, eu acho que é todo mundo com toda a série, né? Não. Não. Comigo com o Dr. não foi assim, não. Eu virei fã no primeiro episódio. Qual foi o seu primeiro episódio? Rose. Porra. Você viu? Começou por Rose mesmo. Mas você começou, tipo, beleza, tipo, que nem alguém começa uma série normal mesmo? Sim. Não. Que coisa. Não, Tipo, porque senão foi eu teria todo começado mundo por Nephew Child. Não, eu comecei por Rose, tipo, real. Não, quem começa pela clássica tem muito tempo livre. Não, tipo, comigo, eu viciei em Doctor Who nos primeiros minutos de Rose. Não foi nem no final do primeiro episódio. Eu tô falando muito sério. Foi uma coisa assim que eu senti a droga intravenosa direto na minha veia e parece que eu tava botando, tipo, 10 quilos de crack, assim, no meu negócio. O corpo só faltou tremer. Porque, na minha experiência, Rose é justamente o que afastou as pessoas de continuarem com o Dr. Who. Tudo leite com pera. O quê? Exatamente. Concordo. Mas enfim, O que que você falou? eu acho que quando chegou o episódio lá da biblioteca, eu acho que aí eu já era fã, não sei, provável. O que você define como fã? Cara, bora lá. Eu vou usar minha experiência com Transformers, por exemplo, porque antes do Doctor Who, Transformers era a minha hiperfixação, era meu hiperfoco. Todo dia eu sempre consumi algum conteúdo de Transformers, muitas vezes até mesmo conteúdos repetidos, porque eu gostava bastante. E aí, eu sei que nessa altura do Silêncio na Biblioteca, meu hiperfoco já mudou. Já não era mais Transformers, já era Doctor Who. Entendi. Cara, comigo foi muito amor à primeira vista. E olha que eu não acredito nisso na vida real, mas com Doctor Who eu senti o meu cérebro tendo um orgasmo quando eu tava vendo o Rose. Foi uma coisa muito surreal. Eu não sabia o que caralho estava acontecendo, eu só sabia que eu tava amando tudo. Cara, foi muito surreal. Você sabe quando você sente fisicamente o hiperfoco agindo enquanto você vê alguma coisa, sabe? Aquela coisa. Sim. Não tem explicação o que eu senti enquanto eu vi a Rose pela primeira vez. E foi tipo a parte que apareceu a Rose no dia a dia mesmo, com aquela música do Muro Gold. Eu não sei, eu percebi a música, eu vi aquela abertura e a primeira coisa que eu pensei, falei, eu aposto que essa série tá tentando me hipnotizar com esse troço de caracol assim girando na minha frente pra eu continuar vendo. Pra mim era muita coisa de hipnose, porque eu tinha uma cabine telefônica flutuando no meio de uma tela que tava em espiral, girando assim pra dentro toda a vida, que nem hipnose. Gerando mais que o Pio na casa própria.
Eu fui hipnotizada. E o jeito como a série tratou como se fosse totalmente mundano e sem importância o cotidiano da Rose, ele no comecinho, bate ponto com o namorado, bate ponto com coisa, a casa dela é rosa, não sei o que, trabalho. Só, tipo, essa montagem, rotina, sem, tipo, 3 diálogos praticamente, isso me deu uma sensação de frescor tão grande, porque a gente está acostumado a ver o personagem tanto tempo na vida cotidiana, antes do fantástico acontecer, e aqui só foi, tipo, uma montagem que eu fiquei, tipo, caralho, boto muito... Sabe? Aí, de repente, o trabalho dela já tava explodindo, apareceu um caraca misterioso pedindo pra ela dar a mão pra ele correr, tipo, que, sabe? Então, tipo, eu fui totalmente ganhada por Doctor Who pelo primeiro episódio. Eu virei fã da série no primeiro episódio. Eu entrei em grupos do Facebook sem terminar a primeira temporada. Eu assisti a série dando spoiler de tudo que ia acontecer, sabe? E nem assim eu perdi encanto. Eu sabia quando um companheiro ia sair, quando o outro ia chegar, quando ia ter regeneração. Alguns plot twists principais da série eu já sabia, porque eu entrei tudo em grupo de Facebook, pesquisei no Google sobre a série, assisti vídeos sobre a série no YouTube antes de continuar a ver. Foi tipo assim, eu fui de 0 a 1 milhão com Doctor Who, entende? Então, eu não passei pelo slumber que o Rafa passou. Nossa, eu lembro da vez que eu descobri o que era a regeneração. Tipo, foi antes desse episódio passando na TV Cultura, que era justamente a regeneração do décimo, né? The End of Time. Eu tava fazendo um trabalho na casa de um amigo, na trabalho de escola. E aí, ele já tava no fandom, né? Há mais tempo que eu. Foi ele, inclusive, que me recomendou. E, cara, ele tinha... Eu acho que ele tinha um DVD da primeira temporada, que na época era o único produto oficial de Doctor Who que vendia no Brasil. E ele tinha baixado, tipo assim, tudo que era variação de abertura da série, não sei o que. E ele foi mostrando tudo. E ele me mostrou o momento da regeneração do 10º pro 11º. E tipo, como eu falei antes, né? Eu já sabia que existiam outros doutores, mas eu não sabia que existia regeneração. Não sabia como é que fazia essa troca. Aí foi nesse dia que eu descobri. Aí foi aí que eu tomei esse spoiler da regeneração, sendo que a regeneração, essa específica, já tinha rolado há uns 2 anos atrás, mas foda-se. E aí, foi aí que eu comecei a ter um doutor favorito, né? Porque eu comecei pelo 10º e, apesar de eu gostar do doutor ali, pelo David Tennant, sabe, não era, como era a minha primeira experiência, eu não sabia o que era a regeneração, então o 10º nunca foi meu doutor favorito, sacou? E tipo, logo que eu vi o Matt, a cara do 10º, né, se esvaindo, e o 11º chegando, assim, gritando, rindo de dor e tudo mais, e agindo daquele jeito espalhafatoso, meio bobão, sabe? Sem o que fazer, todo descoordenado. Eu já me apaixonei no jeitão do 11º. O 11º, apesar de ter sido meu segundo doutor, ele foi meu primeiro doutor favorito. Cara, para pra pensar nisso. Se você começa por um episódio que o doutor acabou de se regenerar e tipo assim, você demora muito tempo pra entender o que tava acontecendo, tá ligado? Tipo, o 10º na cama tendo os espasmos dele, o 11º com todo aquele lance lá da comida. Tipo assim, se você começa pelo primeiro episódio do 11º e aí você vê isso, você só vai entender realmente o que tava acontecendo quando ele se regenerar de novo. Você vai ficar, mano, passar 3 temporadas, tipo, porra, eu não sei por que ele tava fazendo aquilo naquele momento, tá ligado? E foi isso, cara. Bastou esses pouquíssimos segundos adiantados pra mim, do 11º em tela, pra eu ficar fixadíssimo nele. Fixadíssimo mesmo. Chegou um ponto até que eu até cortei meu cabelo parecido com o dele. Na mão mesmo, sabe? Por conta própria. Foi a primeira vez que eu cortei cabelo. Foi a vez que eu cortei cabelo sozinho, sabe? Ficou horrível, já adianto logo, ficou horrível. Enfim, e quando o 12º chegou, eu tava em um período que eu tava em uma nova cidade, né? Era meu primeiro ano em Fortaleza, então, e era meu primeiro ano no ensino médio também, então muitas mudanças acontecendo. E tinha essa mudança também em Doctor Who, né? Então eu fui um pouco resistente ao 12º por conta disso. E digamos que ele virou meu favorito só de uma forma silenciosa. Ele virou meu favorito, acho que foi em 2015,
Só que eu não tinha, sei lá, assumido isso por completo. Só fui verbalizar mais isso um pouquinho mais pra frente. E acabou que só fui ter essa noção que eu já tava tendo essa preferência por ele quando ele tava na beirada de regenerar. Nada comigo sobre Doctor Who foi silencioso. Apenas. Foi tudo muito barulhento e muito passional. Alguma coisa com você é silenciosa. Porque você fala de tudo como muito espalhar pra todo sempre, tá ligado? Eu acho isso muito bom. Ai, que bom, porque eu só sei ser assim. Tem algumas séries que me conquistam aos poucos, sabe? Mas definitivamente não foi o caso de Doctor Who. E até hoje eu não caio nas graças de nada assim aos poucos. Pode ser que eu demore pra perceber, mas tipo, tudo sobre o Doctor Who eu chorava toda a temporada, eu ficava de luto com o personagem, passava meses sem assistir a série, porque o personagem disse que ia morrer e depois disse que não ia morrer. Cara, eu tenho uma história de origem muito, muito doida com essa questão do episódio que a Rose diz que vai morrer no preview do último, que ela nem morre. Uhum. Pois é, eu tava numa fase complicada, digamos assim, e eu não queria ver personagens morrendo em séries, no geral, porque eu tava muito bolada com essa questão toda de morte e tudo mais. E aí, a Rose disse que ia morrer, e eu não queria ver a Rose morrendo, então eu parei de assistir Doctor Who. E sabe o que eu fui assistir no lugar? Eu não vi, não aconteceu. Laura, mas assim, Laura, desde quando a palavra da Rose valeu de alguma coisa? Eu comecei a assistir Miraculous pra não ver personagem morrendo. Caralho! Eu virei fã de Miraculous. Não começa literalmente com caralho, eu sou o vilão porque minha mulher morreu e eu quero ressuscitá-la? Não, eu não vi, não tinha ordem específica assim, não. Eu vi a origem. Eu vi, tipo, episódios aleatórios, porque não tinha ordem. Só tinha a primeira temporada na época. Isso foi em 2016. Você assistiu Miraculous, episódios onde não tem personagem morrendo. Não tinha personagem. Eu assisti Miraculous porque eu não mas a possibilidade da Rose morrer, sabe? Só depois de muito tempo assistindo Miraculous todo dia, quando eu chegava da escola, via 2, 3 episódios assim. Eu virei fã dessa porcaria por anos. Porque eu não queria ver a Rose morrendo. Caralho. Bom, mas Miraculous é legal. Sim, eu lembro. Isso. E aí depois, quando eu voltei pra ver a série, tipo, tá bom, vou ver a Rose morrendo, e aí ela não morreu. Eu vou te matar. Tipo, eu vou matar a Rose porque ela disse que ia morrer, então ela tem que morrer. Eu passei muito tempo me preparando psicologicamente pra ver ela morrendo. E ela não morreu. É por isso, Laura, que você não pode confiar nessa loira. Cara, você tem. Cara, eu tava ali chorando, não sei o quê, mas, nossa, lembrando agora me dá uma raiva. Eu virei fã de Miraculous, de uma série ruim. A série muito ruim. Porque eu falo de Doctor Who. Eu escrevi fanfic de Miraculous, você não tem noção. Puta que pariu. Eu escrevi fanfic de Miraculous, eu lia fanfic de Miraculous, eu assisti Animatic de Miraculous. Fanart, salva no celular. Eu virei fã mesmo de Miraculous porque eu não quis ver a Rose morrendo. Caralho. Foi uma fase difícil. Uma outra coisa que pra mim foi muito slow burn, foi muito devagarinho, foi Star Trek. Hoje eu sou muito Trek e tudo mais. Quer dizer, não Sim. mais quanto eu já fui, mas sou muito Trek até hoje. Só que minha primeira experiência com Star Trek foi em 2010, com o primeiro filme do J.J. Abrams, que tava passando no Telecine. E aí eu lembro, muito específico, que era uma cena onde tinha um Spock criança. Eu acho que ele tava em Vulcan, por aí. E aí eu tava vendo, tipo, caralho, que parada chata. Que Star Wars mal feito é esse? E aí passei uns anos sem encostar em Star Trek. E aí fui dar uma nova chance pra Star Trek, volta de 2018, por aí. Porque eu já sabia mais da sua importância, da sua influência. E também porque Doctor Who e Star Trek cruzaram caminhos, eu já sabia disso, já tinha umas referências entre um e outro. E aí eu dei uma nova chance.
E eu assisti... Hã? Achei, é que, tipo assim, tem outros motivos, eu entendi, mas seria muito bom se tu falasse, tipo, não, eu comecei a ver porque uma vez teve um spin-off, né, de Doctor Who, aí eu comecei a ver Star Trek. Enfim, e aí eu comecei justamente Star Trek com os filmes do JJ. Estavam todos na Netflix, então eu maratonei os 3, e dessa vez me pegou muito. E foi com os filmes que eu comecei a assistir as séries. E aí, depois de ver as séries, eu pensei, caralho, o DJ mal sabe o que é Star Trek. Puta que pariu. Eu vou pedir pra encerrar agora, que já tá... Pô, mó tempão a gente aqui. É basicamente isso, Ele tem compromisso, lembra que ele tem horário, né? Cara, eu tô com vontade de cagar desde que a gente começou a gravar e eu falei, não, mano, é só um pouquinho, vamos gravar rapidinho, e aí não é só um pouquinho. Enquanto eu tô gravando, põe o celular no silencioso, fala mais pontualmente, silencia quando der descarga. Eu não gosto de levar o celular pra cá. Quer dizer, eu já levei, mas eu não gosto de levar o celular pro banheiro. Enquanto eu lavo a louça, porque como eu tô no ao vivo, eu teria que mexer no celular com a mão molhada e tudo mais. Então, o microfone é celular, então eu tô segurando o celular com a mão enquanto eu tô falando ao vivo, pro áudio sair maneiro. Mas eu só não tô lavando a louça porque eu tô com o celular em uma das mãos, sabe? Porque senão já teria acabado até com a louça. Lavar o chão, limpar o chão, que eu preciso limpar o chão, um monte de coisa. Enfim, gente... Eu fui o seu host da vez, Rafael Wentz. Podem me encontrar no Blue Sky, no Instagram, @Rafael Wentz. Não se esqueçam, são 2 Fs nas 2 contas. E o Blue Box Cash você também encontra no Instagram e no Blue Sky, @Blue Box Cash. Com a nossa tarde se materializando no Spotify, Amazon Music, Deezer, Cashbox, iHeartRadio, YouTube Music. Então, eu sou o Rafa. Pode ir você primeiro. É isso aí, gente. Eu sou Laura. Vocês podem me encontrar no Blue Sky, no Twitter. Os links vão estar todos na descrição, mas tipo, se quiser me seguir, o underline no Twitter, que agora vai sair a temporada nova, então eu tô começando a falar um pouquinho mais sobre Doctor Who no Twitter, e no Blue Sky eu falo um monte de coisa totalmente aleatória, é só movimenta por lá. E é isso. Então, eu sou o Rafa França, vocês podem me encontrar como Rafa Artes no Instagram, e o Na Hora a Gente Junta você encontra, como Na Hora a Gente Junta, né, no YouTube, nas suas redes de podcast, e também nas redes sociais como nhj.podcast. E percebam que o Rafa, ele jogou o jogo errado, porque ele colocou a regra, mas não jogou a isca pra gente falar mal do Chris Chibnall. Então, esse jogo retornará no seu próximo podcast sem pauta. Ele tinha que falar isso num episódio sobre a doutora, pelo menos, sabe? Ele devia ter falado, não pode falar mal do Chris Chibnall, e começar a falar bem do Chris Chibnall, tá ligado? E aí a gente ia ficar falando sobre a doutora e, tá ligado? Sim, a gente mal falou sobre a era da Jory ou qualquer coisa do tipo. Laura, só que tipo assim, pra fazer esse jogo no episódio dela, vai levar anos pra poder fazer isso. Anos. Enfim, Rafa, você já terminou de encerrar porque eu achei que você ia vontade de cagar. Eu terminei. Vai cagar. Campanha França, tire o cocô do Rio Sena. Enfim, gente. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima. Tchau, tchau. Gente. Vai, França. Vai cagar, vai.